Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Que bom, passaram bem a semana, final de semana foi bom, agora já estamos na semana nova, né? E quem assiste domingo, estamos terminando a semana, mas é sempre muito prazer estar com vocês. O programa, aliás, é feito, moldado, retocado, arquitetado, decorado, preparado para você. E olha, nós temos aí umas novidades no programa breve, que nós estamos reformulando aí uns quadros que você vai, adorar daqui. E eu hoje trago um médico, amigo, Dr. Albano, Odair Albano, que é naturalmente, a especialidade dele é a ginecologia, e como nós temos um público feminino muito grande, que naturalmente gosta de saber, gosta de conhecer e gosta de ouvir um profissional dessa melhor cepa como ele para contar sobre o seu trabalho, mas também para que você tenha noção de tudo o que está acontecendo nesse universo da saúde. Dr. Albano foi secretário municipal de saúde, Dr. Albano também tem outras atividades, é um homem que entende de saúde pública. Prazer enorme, Dr. Albano, em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Almir, os nossos telespectadores. É sempre um prazer voltar a essa casa, viu? E ter você sempre aqui ao lado, viu? Venha sempre. Bom, doutor Albano, aí eu pergunto, como está a saúde do brasileiro? O Brasil, ele tem situações diferentes em todas as áreas e não podia ser diferente na saúde, né? Nós temos primeiro e temos terceiro mundo no Brasil, né? Nós temos áreas muito bem assistidas. Nós temos hospitais de excelência, que não devem nada aos hospitais estrangeiros, mas também nós temos carências em algumas determinadas áreas, né? Então nós podemos dizer que o Brasil, olhando como um todo, ele tem um universo muito diversificado. Uhum. Nós na área de saúde, quando pegamos algum dado estatístico, a gente sempre tenta dividir por regiões, por situações, né? Porque os dados são relativamente diferentes dependendo da população atingida. Posso até dar um exemplo prático, né? Um dos temas que vem sendo discutido recentemente é a persistência de números altos de gestação na adolescência. Uhum. Então vamos pegar um dado universal. Na Ásia, você tem menos de 5 meninas tendo neném a cada 1000 nascidos vivos. Se você pegar a Europa, a Itália, por exemplo, que você conhece bem, nós temos 10. Então não há justificativa para que o Brasil tenha 60. Mas se você pegar os 60 do Brasil e for dividir em regiões, você vai ter na capital de São Paulo números menores que 40. E você vai ter regiões acima de 60. Então, na verdade, é isso que talvez seja o grande problema do Brasil. Nós temos muitas áreas desassistidas, muitas áreas que não merecem, que não têm a atenção do setor público, e vale ressaltar que 75% da população depende só do SUS, e boa parte da classe média ainda usa o SUS em algumas situações, né? Muito comum quando você sofre um acidente, às vezes ser removido para um hospital público, até que você consiga a estabilização e vá para um hospital privado. Então a saúde brasileira merece um cuidado especial, porque realmente ela não está recebendo atenção e uma atenção universal como ela se propõe.
Por que é que geralmente os ministros da saúde, geralmente não, mas nem todos são de alto nível, pessoas, digamos, de categoria, que entendam realmente, que sejam referência na saúde. Um país que tem, como o senhor acabou de dizer, excelentes hospitais, clínicas, universidades maravilhosas e tudo isso, e de repente nós temos ministros da saúde ou secretários de Estado ou até de município que deixam muito a desejar. O que acontece? É o lado político só? Na verdade, esse cargo não deveria ser, né, mas ele é político. Talvez ele pudesse ser técnico-político, ou seja, um indivíduo com formação técnica, mas que tivesse habilidade política para lidar com os políticos. Mas, na verdade, ele acaba se resumindo a um cargo político. Então, ele é de um interesse totalmente político. Por exemplo, um determinado partido vai indicar, às vezes um deputado, às vezes um indivíduo ligado ao partido, muito longe das necessidades. Eu tive oportunidade de ter convívio com o Adib Jatene. Eu era secretário aqui de Campinas, estava no ministério, na tripartite, e convivia com ele, né? E vivia as amarguras do Dr. Jatene, que era um homem, uma excelente formação, um grande princípio, um grande cirurgião cardíaco, e que não conseguia colocar na prática, por causa dos entraves políticos, as suas ideias. E acabou até saindo do ministério numa situação desagradável, exatamente porque não havia um interesse político de mantê-lo, exatamente porque havia uma rigidez, uma conduta muito técnica, né? E exigências. Então acontecem determinadas coisas no Brasil que a gente não entende, decisões macro que a gente não entende, principalmente na saúde. Campanhas que são feitas que muitas vezes não estão embasadas tecnicamente, né? Que o próprio corpo médico não aceita como válidas, né? Então a saúde brasileira, infelizmente, está na mão dos políticos. Agora, dentro desse contexto, por exemplo, nós temos tido o desprazer de assistir o desmoronamento, digamos, de algumas estruturas da área de saúde. E aí a minha pergunta, que às vezes não é só por conta dos políticos, mas é também por interesses empresariais. Quando um empresário entra na área de saúde e investe nesta área, criando planos, criando isso, criando aquilo, nem sempre ele vê sob o viés do bem-estar da humanidade ou da população. O que fazer? Como lidar com isso? Na verdade, a iniciativa do SUS, ela foi inteligente porque ela se propunha a dar uma atenção integral, desde a prevenção até assistência e reabilitação. Então, a ideia do SUS, que veio da Constituição de 88 e foi regulamentada em 90, era uma ideia muito boa. O grande problema é como fazer isso. Se tentou fazer isso de forma centralizada, governo federal decidindo tudo. Em 96 se percebeu que o governo federal não tinha condições de tocar projetos. Então resolveu fazer a municipalização, ou seja, transferir para o município a responsabilidade de fazer toda a atenção integral. Alguns municípios estavam mais preparados e outros menos preparados. Mas como os municípios também sofrem do mesmo problema, que é o viés político, nem sempre os recursos que eram arrecadados eram adequadamente colocados. Então você vê municípios que evoluíram e outros não. Paralelamente a isso, o setor suplementar, como nós chamamos, que é a assistência feita pelos planos, pelos seguros, cresceu. Porque com o sistema público ineficiente, foi necessário que o setor suplementar crescesse. Então, hoje você tem uma gama grande de seguros e de planos de saúde que tem, na verdade, um interesse financeiro, como você está colocando. Quer dizer, o indivíduo não faz um plano de saúde, não faz um seguro, se ele não tiver lucro. É uma empresa, né? Então, foge um pouco daquele princípio de produzir saúde, né, de qualidade. Mas aí nós temos um outro problema que cresceu e o nosso telespectador vai observar, que eu sou um crítico muito intenso nessa situação, que é a educação. A educação formal, ela ensina muito pouco para a vida. Se você pegar hoje uma criança de 5, 6 anos, ao final
do dia escolar, pergunte a ela assim, o que você aprendeu hoje que nós podemos aplicar juntos? Um conhecimento, alguma coisa que ele possa sair da escola e fazer num momento colocar lá naquele local, né? Pode ser até como conservar um alimento, pode ser até como conservar o ambiente dele. Nada. Porque a escola ela não se traduz de interesse, não tem interesse na educação ligada à saúde. Então vamos dar um exemplo prático. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia de dengue. Campinas inclusive, e região. Então, a dengue se resolve de uma maneira simples. O mosquito, ele não voa mais que 100, 200 metros. Isso quer dizer que você será contaminado no teu ambiente. No seu ambiente. Bom, então, aí entra uma questão de conhecimento sanitário desta questão e de cuidado de cada um. Bom, mas para quem é que vai fazer isso? Mas você pode ir ao ambiente do outro, mas do vizinho, a educação, da colega. Você pode migrar, mas a educação do cidadão poderia ajudar. Vamos dar um exemplo concreto. Em 1997, nós tivemos a primeira epidemia de dengue em Campinas. E, coincidentemente, eu assumi a secretaria em janeiro. E no ano seguinte, nós tivemos um número reduzido de casos. O que foi feito, e não por mim, eu era secretário, mas por todo mundo que trabalhou nisso. Foi feita uma campanha que você vai lembrar, chamada Show Dengue. Isso. Essa campanha ela tinha uma matriz muito interessante. Ela se baseava na educação da escola. Então, o que nós fizemos? Os professores da rede pública foram à Unicamp num sábado, aprenderam tudo sobre dengue e a ideia era levar para dentro das escolas e transformar os alunos em agentes. Com redação, com teatro, interferindo no seu meio. Tá. Foi uma época muito interessante porque a população, você vai lembrar disso, a população se envolveu. Tinha até uma música que era tocada, um pagode. As redes de rádio e TV entraram. Quem é que resolveu a questão da dengue na época? A população. É isso aí. O setor público, na verdade, organizou aqueles atores que poderiam interferir e fazer. Então, eu acredito na educação. Hoje, a gente quando... Aliás, no mais amplo sentido da palavra. A saúde é fundamental. Vamos dar um número que eu gosto de ilustrar. No Brasil, morrem todos os anos 1,2 milhões, quer dizer, 1.200.000 pessoas. Há uma estimativa que 40% das pessoas poderiam não morrer. Elas poderiam ainda ser tratadas, poderiam ter sido prevenidas, poderia ser controlado. Aonde começa o problema? O problema começa na origem da onde veio a doença. Se você sabe que mais de 30% dos brasileiros morrem de doença cardiovascular e que a doença cardiovascular tem uma história, tem a obesidade, o sedentarismo, altos níveis de colesterol, a diabetes mellitus, quer dizer, você sabe de onde vem a história. O desfecho fatal é previsível. Então, se aos 30 anos o indivíduo já está hipertenso, muito provavelmente ele vai ter um acidente grave nos próximos anos. Bom, e aonde que está o problema? É agir lá atrás, na educação, por exemplo, você observar ficar obeso. Desse jeito. Ele não pode ficar obeso, ele não pode ficar sedentário. Então, uma série de medidas que pode fazer. E eu acho que a escola pode fazer isso. Porque existe uma faixa de idade da criança que ela interage muito. Uma criança hoje de 5 anos de idade, ela chega em casa, ela fala com os pais, ela comanda uma série de ações domésticas. Ela pode intervir naquilo que ela está comendo, naquilo que ela está fazendo e no ambiente que ela está vivendo. Então, eu acho que a educação é a grande saída para a saúde brasileira. Dr. Albano fala na educação, da saúde, mas também no comportamento. Porque a saúde, ela depende também muito do comportamento coletivo. Essa saúde que ele quer dizer, principalmente essa pública, esse lado público, essas epidemias, depende também do comportamento social do indivíduo. Isto é, não deixar acumular águas no quintal, nos vasos, enfim, em lugares inadequados. E o que é isso? É comportamento, é consciência comportamental. Não é? Então é preciso que isso tudo... Então, a evolução... A educação ampla. A evolução de medicamentos que começa no mundo na segunda metade do século XIX e que cresce muito no século XX, fez as pessoas acreditarem que sempre vai ter um remédio.
Ou seja, a ideia é o seguinte, eu faço e de repente eu procuro o doutor e ele vai me dar um remédio. Isso é complicado que muitas vezes o agravamento, a doença que você tem, a lesão que você tem, fica de difícil correção. Por isso que você vê quadros que você diz assim, é previsível. Vamos dar um exemplo prático, eu gosto disso. O indivíduo que é fumante, ele vai ter prejuízos em toda a cadeia, em toda a sequência da boca dele até chegar no pulmão. Por quê? Porque aquele material é destrutivo, ele vai destruir. Então ele vai ter, no mínimo, uma secreção aumentada por irritação dos brônquios, no mínimo. E ele é um candidato sério a ter complicações respiratórias a qualquer estado gripal, a qualquer complicação respiratória. Então, se ele é fumante, ele vai sofrer mais. Bom, a pergunta que a gente deixa é o seguinte, isso todo mundo sabe? Todo mundo sabe. E por que não se faz mais por isso? Porque continuam morrendo pessoas de câncer de pulmão. O Brasil tem um volume enorme de bronquíticos crônicos, aquele indivíduo que tem infecções repetidas. Então isso poderia haver intervenção. Então a educação, você observa quando eu falei que nós temos na Itália 10 meninas adolescentes grávidas e aqui você tem 60 na média, qual é a diferença? Educação. Certamente. Com certeza educação. Aliás, a minha pergunta era sobre isso, normalmente deixei passar, agora você reavivou minha memória. Por que é que geralmente isso acontece nas classes mais baixas? Isto é, menos favorecidas, perdão. Porque não chega informação educativa até essas classes. Ou ou não é? Nesse caso, por exemplo, na sexualidade adolescente, eu até tenho 2 sites que eu produzo conteúdo. A questão é que ela tem uma iniciação sexual cada vez mais precoce. Elas estão tendo um desenvolvimento precoce e com 11 anos elas estão menstruadas. Com 12 anos ela já tem um corpo de mocinha e muito provavelmente ela vai buscar parceiros maiores. E o que é um parceiro maior? Um indivíduo que tem mais idade e alguma experiência maior do que a dela. E ela vai ter uma iniciação precoce com pouco conhecimento, inclusive da fisiologia, do funcionamento do corpo dela. Então ela vai ter algumas relações, e normalmente esses relacionamentos são superficiais, eles não são duradouros, mas ela já passou pela experiência e ainda não aprendeu exatamente tudo que pode acontecer. No meio do caminho, ela pode ter um plano de saúde ou pode ter um seguro-saúde e alguém vai levá-la para o médico. Se ela não tiver isso, ela provavelmente vai ter essa vida sexual sem controle. Aí ela vai buscar uma unidade de saúde pública e provavelmente vão dar para ela um contraceptivo que é de baixo custo, mas que tem uma tolerância menor. E ela provavelmente não vai ter a adesão esperada, porque ela não tem acesso aos contraceptivos mais modernos. Bom, isso faz com que o Brasil, talvez você já tenha tido esse número, nós temos meia cidade de Campinas em relação à população, de meninas com menos de 18 anos por ano que são mães. Então são 580 mil pessoas que têm neném com menos de 18 anos no Brasil inteiro, né? Da metade da cidade. Imagine metade da Campinas todo ano de meninas, né? E aí nós temos um ciclo, que é o que você colocou, um ciclo que não é favorável, porque muito provavelmente a escolaridade dela foi reduzida, ela parou de estudar, ela vai ter menos qualificação, vai ter menos condições de assistir. Aquela que é da classe média e ficou grávida, muito provavelmente vai ter alguma correção, mas não é o que acontece com a grande maioria. Ela vai ficar. A de classe média talvez possa até provocar um abortamento, mas também não é o que a gente costuma ver, né? Então, na verdade, o Brasil sofre exatamente com essa diferença social muito significativa, que é financeira, que é social, a educação pesa mais. Certamente. Existem experimentos públicos muito interessantes. Por exemplo, se você pegar um indivíduo com uma educação muito bem qualificada e colocá-lo num ambiente hostil, de limitações extremas, esse indivíduo tem uma sobrevida bastante razoável, porque ele sabe quais são as zonas de perigo e como ele deve se comportar, né? Já existem até séries de TV mostrando isso. Quer dizer, o indivíduo qualificado, ele sabe que numa zona ruim, num local ruim, ele tem esses espaços que ele não deve ocupar, esses cuidados que ele tem que ter. O indivíduo que não tem essa escolaridade, não tem essa formação, muito provavelmente ele nem identifica
Você vê, às vezes, por exemplo, pequenas lagoas em áreas periféricas que tem a migração de esgoto, de água servida, e as crianças brincam nessas lagoas, você entendeu? Elas não têm noção do risco de contaminação. Doutor Albano, por que nascem mais meninas que meninos? Na verdade, nascem mais meninos do que meninas. E ao longo, numericamente... Então, só vejo nascerem meninas. Então, numericamente nascem no Brasil inteiro, né? O Brasil tem 2.800.000 partos por ano. Nascem um pouco mais de meninos, nascem 50,5, quase um pouquinho a mais só, mas os meninos morrem mais cedo. Se você fizer uma curva, você vai observar que a partir da adolescência, os homens começam a morrer mais do que as mulheres. Eles estão mais sujeitos a acidentes, né? E a outros problemas. Então, as causas externas crescem muito entre os meninos. E ao longo da vida, eles vão morrendo. Por isso que quando você chega na faixa acima de 60 anos, você vai em encontros... Só mulher. Só mulher. Porque os homens já morreram. Isso também tem a ver com o grau de exposição. Mas para as nossas telespectadoras, eu queria deixar um dado interessante, que até uma outra oportunidade a gente pode aprofundar isso. O que está acontecendo com a mulher moderna? Essa é a informação. As mulheres modernas estão mudando o perfil de doenças e o perfil de mortalidade. Na década de 70, quando eu estudava na Unicamp, nós tínhamos em Campinas 10 homens infartando por uma mulher. Quer dizer, a diferença era expressiva na década de 70. Hoje é 3-2, é quase 1-1. Você fala, o que está acontecendo? E isso talvez fique aí para uma próxima entrevista. As mulheres estão padecendo de 3 graves problemas. Um é o chamado estresse crônico. O segundo é mudanças de hábitos. E outro, novas exposições. É nítido que a mulher moderna, ela tem situações que ela tem que administrar na casa, na família, na atividade profissional. Tudo isso leva a uma situação de estresse crônico. Não é uma situação que se resolve. São problemas que se acumulam. Isso dá um desgaste físico e psíquico. Mental e psíquico. Um deles, para nosso ouvinte lembrar quando observar, é mudança de humor. Quando você tem uma situação de estresse crônico, a alteração lá no cérebro dos chamados neurotransmissores, que são substâncias que equilibram o humor porque elas ligam as sinapses, os nervos que você tem. Na verdade, essa mudança de humor é assim, de repente ela está mais eufórica, está muito triste, às vezes ela fica mais agressiva, você percebe que ela não está bem psiquicamente. Ela ainda não está melancólica, depressiva, mas é um quadro que ela vai atingir. E fisicamente, como ela tem uma vigília exagerada, o que é vigília? Você quando está acordado, você está aceso, elétrico. Depois tem um determinado momento que você tem o sono. O sono é reparador. O que o sono faz? Ele tenta restaurar aquilo que você consumiu durante o dia. Então, durante o sono, o seu corpo organiza. É como se você fechasse uma loja e organizasse para abrir no dia seguinte. Quem tem hipervigília, ou seja, quem está muito elétrico, entra no sono de uma maneira parcial. Então, a gente chama de sono intercortado ou fragmentado. É um indivíduo que dorme, mas não descansa. Então, ele vai ter uma fadiga física e psíquica. O segundo problema são as exposições. Hoje, as mulheres estão trabalhando em vários locais que não era imaginável na década de 70. E o terceiro que a gente tem são os hábitos. As mulheres estão bebendo mais do que bebiam, fumando mais que bebiam, tendo atitudes e exposições a drogas que não tinham. Então esse é um assunto que depois a gente pode voltar a conversar, porque é um assunto bastante extenso, mas que mostra, por exemplo, por que nós estamos tendo cada vez mais... você deve lembrar, na década de 70 você não ouvia a informação de que uma mulher morreu de um câncer de pulmão. Era uma coisa rara. Então hoje você vê infarto, derrame, quer dizer, são situações que começaram a fazer parte da vida da mulher moderna. Doutor Albano, doutora Adair Albano, muito obrigado por ter vindo, doutor Albano, que realmente tem aí sempre alguém nos seguindo e seguindo os seus conselhos e prestando atenção no que falamos aqui. E está convidado a voltar com certeza, mas vão ter novidades aí, vocês vão ver mais o doutor Albano por aqui. Com certeza. Obrigado por ter vindo, viu? Eu agradeço. Um abraço a vocês e aos nossos telespectadores e até a próxima. Eu agradeço. E obrigado a você por me receber aí na sua casa com esse carinho de sempre. Eu volto na próxima semana. Até lá.